Hoje, vou falar sobre o que acontece dentro do corpo durante o jejum. Aqui está o início do jejum. Aqui está 24 horas. Aqui está 48 e 72 horas. Muitos fenômenos mágicos acontecem quando jejuamos. Ao longo dos tempos, nossos corpos evoluíram e se adaptaram a vários estados de fome. Existem proteínas únicas, genes, no corpo que são ativadas e que estão ligadas à melhoria da função cerebral e à sobrevivência de diferentes partes do corpo. Mas nossos corpos não se adaptaram às refeições frequentes que agora comemos a cada 3 horas. Após 12 horas de jejum, o hormônio do crescimento aumenta, que é um hormônio anti-envelhecimento. Este hormônio também é o principal hormônio de queima de gordura e está associado à cura das articulações e à criação de novas proteínas. Algumas pessoas injetam esse hormônio, mas eu não recomendo, pois fazem isso para tratar partes específicas do corpo, enquanto o jejum o estimula automaticamente. O jejum por si só pode aumentar o hormônio do crescimento. O exercício também aumenta o hormônio do crescimento. A secreção do hormônio do crescimento começa após 12 horas e aumenta com mais horas de jejum. Após 18 horas, o corpo inicia a autofagia, um processo incrível em que o corpo recicla proteínas e micróbios velhos e danificados. Entre essas proteínas danificadas estão as moléculas de ágeis, formadas quando a glicose se combina com proteínas, transformando-se em uma substância muito pegajosa, o que acontece em dietas ricas em carboidratos. O açúcar se funde com a proteína no corpo, começando a destruir algumas proteínas do corpo, interrompendo suas funções, tornando-as pegajosas e causando bloqueios. O corpo começa a limpar essa proteína e a convertê-la em novos aminoácidos para uso. Placas amiloides que se formam no cérebro e em outras partes do corpo são um tipo de proteína que pode ser removida através da autofagia. Qualquer tipo de proteína que não esteja mais ativa no corpo, a autofagia começa a limpá-la e regenerar os tecidos, o que começa após 18 horas de jejum e se intensifica com mais horas de jejum. Após 24 horas, o corpo começa a esgotar o glicogênio, que é glicose armazenada no fígado. À medida que o glicogênio do fígado diminui, você depende mais de cetonas como combustível alternativo. Se você tiver fígado gorduroso, o corpo começa a usar essas gorduras e a convertê-las em cetonas, permitindo que o corpo finalmente transite para o uso de energia armazenada, começando a usar cetonas, que são um combustível melhor. As cetonas reduzem o apetite, então sua fome e desejos desaparecem, e elas têm efeitos antioxidantes, aumentando as reservas de antioxidantes, ajudando a fornecer oxigênio ao corpo, enquanto reduzem os níveis de dióxido de carbono. Como as cetonas são um combustível mais eficiente do que a glicose, a carga da glândula tireoide diminui. Você pode notar uma ligeira diminuição nos níveis do hormônio T3, mas o nível do hormônio estimulador da tireoide, TSH, permanece normal, o que significa que a tireoide se adapta a esse novo tipo de combustível. Uma coisa incrível que acontece após 24 horas é que a inflamação diminui significativamente. Isso pode ser ainda mais melhorado adicionando vitamina D, que é muito benéfica. Qualquer condição envolvendo inflamação, como artrite e bursite, e doenças autoimunes, melhoram após cerca de 24 horas. A cura do intestino melhora à medida que ele não precisa trabalhar frequentemente, como estimular a vesícula biliar e o pâncreas para secretar enzimas, dando ao intestino a chance de descansar. Se você tiver SIBO, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, o jejum corrige isso. A produção de células-tronco aumenta no intestino, iniciando o processo de cura. As cetonas são um combustível melhor para o coração do que a glicose, melhorando as funções do coração,
vasos sanguíneos e funções cerebrais. Existe algo chamado BDNF, um fator que ajuda a regenerar células cerebrais. O cérebro começa a se reparar quando jejuamos por 24 horas. À medida que as horas de jejum aumentam, você pode pensar que vai perder proteína muscular. Mas isso não é verdade porque a eficiência do corpo melhora. Certos genes preservam a proteína, então não perdemos proteína muscular. A eficiência do combustível melhora significativamente. E durante a autofagia, o corpo usa proteínas danificadas para criar novas proteínas e combinar ambos é benéfico. Assim, a quantidade de nutrientes que precisamos diminui, pois o consumo do corpo diminuiu. O corpo pode funcionar com menos nutrientes, o que é uma vantagem. Outra coisa que acontece durante a autofagia é a limpeza de micróbios nocivos, fungos, mofo e leveduras. Para matar esses micróbios, o corpo produz substâncias oxidantes e, em resposta, antioxidantes, produzindo peróxido de hidrogênio para matar micróbios, enquanto também produz antioxidantes para proteger o corpo da oxidação, alcançando o equilíbrio correto. Mas quando os antioxidantes diminuem e os níveis de oxidação aumentam, ocorre estresse oxidativo, levando ao desequilíbrio. Durante o jejum, há um equilíbrio correto à medida que os antioxidantes aumentam e o corpo começa a se curar. Com 48 horas de jejum, as células-tronco começam a ser estimuladas. Essas células são indiferenciadas, ou seja, não têm um propósito específico e podem se mover entre os tecidos com base nas necessidades do corpo. Estimular células-tronco aumenta a cura, regeneração e anti-envelhecimento. Os riscos de certos cânceres diminuem, alguns tumores encolhem e a produção de mitocôndrias aumenta. Se você se esforçar e jejuar por 72 horas, a estimulação de células-tronco aumenta e as funções do sistema imunológico melhoram. No entanto, se você quiser jejuar por 72 horas ou mais, recomendo fazê-lo gradualmente, pois muitos que jejuam por tanto tempo têm deficiências nutricionais. Se você se apressar, pode sentir tonturas, então recomendo o jejum gradual por um longo período. Essas são algumas coisas gerais que acontecem durante o jejum. Recomendo praticar o jejum intermitente regularmente. E o melhor método é jejuar por 18 horas e comer dentro de uma janela de 6 horas. Isso significa que você come, depois espera 6 horas antes de comer outra refeição. Depois, jejua por 18 horas. Esse método é benéfico. O período de jejum pode ser aumentado ao longo do tempo, com base na sua capacidade. Então, você pode praticar o jejum prolongado periodicamente para benefícios adicionais à saúde, seja para melhorar o sistema imunológico se você tiver problemas imunológicos, ou para rejuvenescer a pele, regenerar células cerebrais, ou melhorar as funções do coração ou do intestino. O jejum é até benéfico para quem está passando por quimioterapia, pois ajuda o corpo a resistir a produtos químicos e toxinas, o que é incrível. Certifique-se de tomar minerais durante o jejum. Eu sei que muitos recomendam o jejum de água, que significa apenas beber água, ou o jejum seco, sem ingerir nada, mas eu recomendo o jejum de água com a ingestão de nutrientes, pois a deficiência de nutrientes pode causar problemas de saúde. Então, tome minerais, vitaminas do complexo B e sal. Por volta das 8 horas, há um aumento no cortisol, o que pode fazer com que o corpo produza mais glicose, levando a níveis altos de açúcar no sangue, o que acontece com aqueles que têm problemas de açúcar no sangue. Não se preocupe, pois isso vai melhorar com o tempo, e o exercício matinal queima o excesso de açúcar. Durante o jejum, a glicose não vem dos alimentos, mas do fígado, que produz uma quantidade excessiva. Isso pode ser devido aos altos níveis de cortisol. Eu queria esclarecer esse ponto
e incluirei um link sobre esse fenômeno chamado fenômeno do amanhecer. Se o LDL, que chamam de colesterol ruim, embora não seja tão ruim, aumenta quando você não está consumindo carboidratos e praticando jejum, pode ser devido a vários motivos. Uma das funções do LDL é transportar colesterol para diferentes tecidos. Durante o jejum, ocorre um grande processo de cura, e o colesterol é a matéria-prima necessária para as membranas celulares e o cérebro para produzir hormônios, vitamina D e ácidos biliares. 40% do colesterol é usado para produzir membranas celulares, que são essenciais para proteger as células e permitir a entrada e saída de nutrientes. Uma razão pela qual o corpo pode precisar transportar colesterol através da proteína transportadora é para curar as membranas celulares ou usar a matéria-prima para produzir hormônios. Não se preocupe com isso, mas se você estiver preocupado, há testes que você pode fazer para determinar a função desse colesterol e se ele causa danos ou não. Mas não há necessidade de se preocupar. Finalmente, eu queria fazer este vídeo para explicar o que acontece dentro do corpo durante o jejum. Obrigado por assistir.